Olá, seja bem-vindo à aula 20, onde a gente vai tratar dos algoritmos de substituição de páginas no contexto de paginação. Então, a gente viu na aula passada a paginação e hoje a gente vai ver os algoritmos que a gente utiliza, tá, para substituir as páginas. O contexto é assim, a memória está cheia. Eu quero tirar uma página para colocar a memória a página que foi referenciada. Qual a página que eu tiro? Existem vários algoritmos para tratar e para selecionar, né, principalmente selecionar a página que eu devo tirar da memória principal para substituí-la por uma página que foi referenciada. Então, esse é o contexto da aula que a gente vai citar. Tá? Então, existem vários algoritmos, como vocês estão vendo aqui, e a gente vai ver cada um deles aí com detalhes. Né? Então, a primeira delas é o algoritmo ótimo. Esse algoritmo, na realidade, não existe. É um algoritmo que é usado para quê? É usado para simulações, para fazer o quê? Para fazer comparações. Né? Então, esse algoritmo ótimo é assim, eu conheço a dinâmica da paginação e, na realidade, ele vai me dar o menor tempo possível para executar um determinado processo. Por quê? Porque é feito artificialmente. Eu sei em que tempo a página vai ser referenciada, em que tempo a página vai ser solicitada uma substituição. E com isso, o que eu faço? O que eu faço é fazer essas substituições de forma que esse tempo eu possa comparar com todos esses algoritmos aqui que vocês estão vendo, com esses outros algoritmos aqui que vocês estão vendo, para saber qual é o ganho real que a gente obtém com o novo algoritmo que foi então criado. Né? Então, esse é o algoritmo ótimo. Segundo, a gente tem um algoritmo das páginas não acessadas, né? Ou não utilizadas recentemente. Tá? E para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de dois bits, um R e um M, que se encontram onde? Que se encontram na tabela de páginas. Tá? Para cada página a gente tem o quê? A gente tem um bit R e um bit M. O R significa o quê? O R significa reference, né? E o M, modified. Ou seja, se o R estiver em 1, isso implica dizer que essa página foi referenciada. A mesma vale para quê? Para a página modificada. Se tiver 1, a página foi modificada e ela, obviamente, não é uma página que deve ser esquecida, posto que ela precisa ser o quê? Precisa ser atualizada no disco. Né? Então, com isso a gente tem o quê? Tem várias classes, né? 00, 01, 10 e 11. Tá? 00, como está dizendo aqui, referenciada e não referenciada e não modificada. 01, não referenciada e modificada. E assim por diante. Com essa lista aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, então, procurar o quê? Procurar por uma página que não foi referenciada ultimamente, para tirar essa página não referenciada, uma vez que essa página é uma página que ultimamente não vem sendo utilizada. Então, esse é um outro algoritmo, além do ótimo que a gente viu. Né? Só para citar, né? Periodicamente o bit R é limpo, uma vez que a gente precisa reciclar, né? E informar que uma determinada página, de fato, foi recentemente utilizada. Não adianta ele ter sido referenciada no início do processo, tá? E quase no final ainda tiver como referenciada. Então, para evitar esse tipo de situação, o que a gente faz? Periodicamente, a gente atualiza, limpando esse bit R, de forma que esse bit R só vai permanecer com o valor 1 se ele foi referenciado ultimamente. Tá? O bit M não é limpo. Por quê? Por uma questão aí de atualização. Eu preciso pegar essa página que foi modificada e atualizar onde? Atualizar no disco. Então, essa página, o bit M aqui, ela não é reciclada, não é limpo, em virtude o quê? Em virtude desse fator. Tá? Bom, segundo algoritmo é o algoritmo do quê? O algoritmo do FIFO. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Tá? E o algoritmo do FIFO, ele pode ser o quê? Pode ser um algoritmo simples, mas ele pode ser ineficiente porque pode tirar uma página que está sendo o quê? Que está sendo constantemente utilizada.
Então não é um algoritmo muito utilizado no contexto no contexto dos algoritmos de substituição de páginas. Tá? Bom, aí existe um algoritmo da segunda chance, que seria o FIFO mais o quê? O bit de referência. O que acontece? O bit com o bit R mais o FIFO funciona da seguinte forma. Observem aqui a gente tem uma fila, tá? Que nem uma fila do banco. Então, esse A aqui foi o quê? Foi o último. Então, é o primeiro o quê? O primeiro que vai sair. Tá? Bom, mas que antes de pedir para ele sair, esse aqui seria o FIFO puro. Antes de pedir para fazer com que ele saia, excluir essa página A, o que a gente verifica? Verifica o valor do R. Verificando o valor do R, se o valor do R for 0, ele é o quê? Ele é substituído. Entretanto, se o valor do R for igual a 1, então ele permanece e ele vai aonde? Vai para o final da fila. Por isso ele é conhecido como o quê? O algoritmo da segunda chance. Tá? Bom, aí existe também um terceiro algoritmo, que é o algoritmo do relógio. O algoritmo do relógio é uma melhoria da segunda chance, colocando o quê? Colocando aí uma lista aí circular. Tá? E a mesma coisa do algoritmo da segunda chance, ele tem o quê? Ele verifica o bit de referência. Se o bit de referência for igual a 0, ele é o quê? Ele é tirado do quê? Essa página C, então, é substituída colocando o quê? Colocando uma nova página M. Tá? Entretanto, se o R, né? Se o valor do R for igual a 1, isso não acontece. O relógio continua virando aqui, né? Ele coloca o ponteiro para o D, uma vez o quê? Uma vez que essa página C, ela foi referenciada recentemente. Então, se o valor, esse algoritmo aí verifica o ponteiro do relógio e no momento em que o algoritmo solicita uma determinada página para sair, ele faz uma checagem do bit R. Se o bit R for igual a 0, ele tira essa página e substitui nesse ponto. Se for igual a 1, move o ponteiro para o próximo e verifica novamente se o valor desse próximo foi referenciado ultimamente ou não. Tá? Então, esse é o algoritmo do relógio. Tá? Bom, além desses que a gente citou aí, existe o quê? O algoritmo do menos recentemente utilizado. Tá? E a ideia é o quê? A ideia é que as páginas muito utilizadas ultimamente provavelmente serão usadas nas próximas vezes. Tá? Em função disso, a troca de página deve permanecer o quê? Troca a página que permaneceu em desuso, ou seja, em menos uso mais ultimamente. Tá? Obviamente que para isso ela deve fazer o quê? Para isso existe um alto custo. Deve manter uma lista encadeada com o quê? Com todas as páginas que estão na memória com as mais recentes. Né? E aí existe o quê? Existe uma implementação tanto no nível de software como no nível do hardware. Tá? Então ela vai verificar as que mais foram utilizadas recentemente. E para isso necessita do quê? Necessita de um contador. E essa implementação, como eu falei para vocês, pode ser o quê? Pode ser feita tanto no nível de hardware quanto no nível de software. Tá? Então no nível de hardware, como é que ela funciona? Funciona no nível da MMU. Dentro da MMU existe o quê? Existe um contador. E esse contador, então, é atualizado todas as vezes que ela for sendo referenciada. O que tiver o menor contador é retirada e substituída. O que tiver o maior contador permanece o quê? Permanece por mais tempo. Tá? Então, essa seria o quê? Essa seria a implementação no hardware que é realizada ou implementada, né, no nível aí, ou dentro da própria MMU, que seria o quê? Que seria aquele circuito que vai converter uma página, um número de página virtual para uma página física. Tá? Então, dentro por software, existe a mesma coisa, existe um contador que é implementado em nível de programa, né? Iniciada com 0, e a cada page fault, o que ela faz? Ela escolhe a página com o menor contador possível. O problema disso é que esse algoritmo nunca se esquece de nada, ou seja,
pode ser que as páginas frequentemente acessadas no momento possam ser as páginas que não vão ser acessadas no futuro. E aí tem um problema. Eu vou deixar essas páginas porque no início houve um acesso muito grande nessas páginas. Como ela tem um contador, esse contador é o quê? Esse contador vai ter um número bastante expressivo se ela foi acessada no início. Mas se não vai mais ser acessada, essa página já poderia ser o quê? Já poderia ser retirada da memória principal. Então, esse é o problema do algoritmo LRO. Tá? Bom, existe também um outro algoritmo que seria o quê? Que seria o algoritmo do working set. Tá? O algoritmo do working set contém o quê? Contém um conjunto aí de páginas que um processo está efetivamente utilizando em determinado período de tempo. Então, no determinado período de tempo, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de páginas, tá? Que ela deve ser carregada naquele tempo, entre o tempo T1 e o T2. O sistema, ela só faz com que o processo inicie quando tiver todas as páginas P1, P3, P4, P7, P8 e P4 aqui, carregadas aonde? Carregadas dentro do quê? Dentro da memória principal. Antes de ter essas páginas carregadas, eu não coloco esse sistema para ser executado. E com isso faço o quê? Com isso tenho a menor quantidade de paginação e substituição de páginas num determinado período de tempo. Então, como está escrito aqui, a ideia é determinar o quê? O working set de cada processo, de modo que, de modo a tê-lo na memória todas as páginas antes de rodar o próprio processo. Tá? Bom, o algoritmo do working set, podemos estimar aí as páginas necessárias, né, quando o programa é trazido do disco. Tá? E existe um processo que a gente fala o quê? A gente fala da pré-paginação, né, que seria um processo que consiste em carregar as páginas que vão ser utilizadas num determinado período de tempo. Então, se eu sei que desse ponto aqui até o ponto de tempo 10, eu vou utilizar as 10 primeiras páginas, já deixo carregadas as 10 primeiras páginas e só coloco ele para rodar no momento em que essas 10 primeiras páginas já estiverem aonde? Já estiverem na memória principal. Então, essa é a ideia aqui da pré-paginação e do working set. Então, como está escrito aqui, o working set pode ser visto como o quê? O conjunto de páginas que o processo referencia durante o quê? Os últimos T segundos de execução. E ele, obviamente, vai utilizar o quê? Vai utilizar aí o bit R, que seria o quê? Que seria o bit de referência desse working set. Tá? Bom, além desse algoritmo do working set, existe o quê? Existe o working set com relógio. Esse working set com relógio ele é amplamente utilizado, né, devido aí à sua simplicidade e à performance como ela é utilizada. Né? Então, nesse cenário aqui, a mesma coisa do relógio, né, ela utiliza uma lista circular de páginas com tempo o quê? Com o tempo do último acesso. Tá? Então, esse tempo do último acesso seria o tempo que é informada dentro de onde? Dentro do relógio aqui, né? Então, a gente tem aqui o relógio circular, né? E dentro de cada um desse processo aqui, dentro dessas tabelas de páginas aqui, a gente tem o quê? A gente tem esse tempo aqui que foi o quê? O primeiro tempo quando ele foi acessado. Então, essa página aqui vai ser uma página que vai necessitar de quê? Que vai necessitar de substituição. Seria a próxima vítima, né? O próximo candidato, no momento em que uma substituição ela for solicitada. Obviamente que para isso, ela vai sempre verificar o quê? Ela sempre vai verificar o bit R, que seria o bit de referência. Então, se a página ela foi uma página que foi referenciada há bastante tempo atrás, tá? Que tem um clock, tá? Com esse valor aqui, né? Que seria o primeiro relógio. Né? E se o bit R for igual a 1,
essa página ela foi utilizada, né, durante o ciclo de clock. Então, ela não é uma página candidata para ser removida. Essencialmente assim. Tá? Esse WS Clock aí, eu tenho dois artefatos. Um seria o bit R e o segundo seria o clock. Verifico o clock. Se ele foi referenciado ultimamente, ela atualiza o quê? Atualiza o bit R. Entretanto, eu tenho o quê? Eu tenho a instância quando o quê? Quando essa página foi referenciada ultimamente. Então, o relógio ela aponta para onde? Aponta justamente para essa página, que seria a página candidata. Tá? E como eu falei para vocês, então, ela avança, né? Ela avança aí, né? A página, avança aqui o ponteiro até encontrar o quê? Até encontrar a próxima página aqui, né? E repetindo o quê? Repetindo o processo, ou seja, verificando a existência do valor do bit R. Tá? Bom, então a gente viu aí os algoritmos de substituição de páginas, os algoritmos mais utilizados, tá? Dentro do gerenciamento de memória. E a gente vai então agora passar para um outro assunto, tá? Que seria a introdução aos sistemas de arquivos, entrada e saída, né? E a gente vai continuar, tá? Com nossa bibliografia base, uma bibliografia, como eu falei para vocês, atualizada, que contém o quê? Que contém os assuntos, né, mais modernos, né, e que foram atualizados dentro desse contexto de sistemas operacionais. Então, eu espero vocês aí para a próxima aula. Tá? Agradeço a atenção de vocês e não esqueçam de ler aí o material base. Então, o material base é bastante importante para que, então, vocês possam adquirir esse conhecimento aí de sistemas operacionais, um assunto importante. Todos os dispositivos handhelds, né, smartphones, os dispositivos embarcados de internet das coisas, utilizam sistemas operacionais de forma que é importante que vocês assimilem para desenvolver softwares dentro desse ambiente com sistemas operacionais. Agradeço a atenção e espero vocês para a próxima aula.